Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers, tudo bem com vocês? Quartou mais uma quarta-feira com um episódio incrível, nosso encontro marcado, aquele encontro assim de lei que não pode faltar, igual a Netflix com a chuvinha. Aqui é o nosso podcast toda quarta-feira, é na mesma vibe. E hoje o episódio está incrível. Enfer, essa segunda temporada tá trazendo a elite do empreendedorismo, entendeu? Então aqui é para te estimular, para te inspirar e te ajudar a se tornar um profissional além das paredes dos hospitais. Então este episódio, essa temporada é feita para você que tem essa mente empreendedor. E Enfers, é o seguinte, antes de começarmos, não esquece dos nossos patrocinadores, temos cupom de desconto, a Sopec. Você que tem interesse em fazer o seu mestrado profissional ou doutorado profissional, a Sopec tem ofertas imperdíveis para vocês. E utilizando o cupom FalaEnfers, você consegue 10% de desconto, além de matrícula gratuita. Então, entre em contato com o QR Code. Lembrando disso, você que quer se especializar na área de urgência e emergência, o GAT, o Grupo de Treinamento Avançado, também está com oferta e curso já disponível. Então, você que quer ter a formação de socorrista, entre em contato com eles. Você quer aprimorar suas habilidades na sala vermelha como paciente crítico? Eles também têm o curso deles. E se você que tem mais aquela adrenalina, aquela emoção de salvamento, eles também têm o curso deles de salvamento. Então, Enfers, tem curso aqui à vontade para você se especializar, não tem desculpa para você se tornar um profissional se manter um profissional medíocre. Então, entre em contato com eles. E Enfers, é o seguinte, a estética tá dominando aqui o Fala Enfers podcast. A gente trouxe profissionais incríveis, já trouxemos aqui advogados para falar um pouco da parte de legislação, a parte jurídica, para você proteger a sua clínica e ofertar o melhor atendimento. E hoje vamos falar um pouco de empreendedorismo. A gente sabe que aqui no Brasil é um pouco difícil a gente empreender, e a gente sabe também que além de ser difícil empreender, o profissional não médico também tem essa dificuldade de empreender. Então, o podcast Fala Enfers está mudando essa cultura, está trazendo informação para você que tem vontade. Então, a gente está aqui hoje com uma profissional incrível, a doutora Suelen, enfermeira e daqui a pouquinho biomédica também, que vai falar um pouquinho aí sobre a sua carreira, seu início, essa jornada do empreendedorismo que é difícil, né? Ela não é fácil, mas eu digo que ela também não é impossível, basta a gente querer. E é libertadora, né? Completamente. Da escala 6x1, da escala 12x36. Eu falo assim que quando a gente forma, a gente tem aquele olhar de que nós iremos trabalhar o resto da nossa vida dentro de um hospital. Mas desde quando eu estava na faculdade, né, na minha primeira graduação, eu não queria fazer isso. Eu nunca trabalhei dentro de um hospital, então assim, todo mundo fica muito surpreso quando eu falo isso. Eu nunca trabalhei dentro de um hospital quanto profissional assistencial. Trabalhei sim na assistência, vinculada em clínicas particulares e filantrópicas. Depois eu ingressei totalmente na parte da vida acadêmica. Aí sim, eu ia vou ainda, né, com os alunos, tanto para a parte de saúde pública, quanto para a parte de área hospitalar. Mas eu nunca gostei de trabalhar naquela parte. Nunca podemos dizer nunca, porque a gente não sabe o dia depois de amanhã. Mas eu sempre quis mais, sim, sempre quis buscar. Parti para a parte de gerontologia primeiramente, depois segui para a parte de estomoterapia, que hoje eu empreendo também. Então, para quem gosta,
sigam, porque é uma área específica somente nossa e nós estamos crescendo muito em relação a isso. Depois disso, migrei para a parte acadêmica, onde eu leciono aula faz 7 anos, e eu sempre queria mais. Nunca eu estava satisfeita. Eu tinha sempre uma pulga atrás da orelha falando para mim assim, vamos fazer algo diferente. Porque se não parte de nós, não vai partir do outro. Então eu falo muito isso para os meus alunos. Nós precisamos querer crescer. Ninguém vai fazer por nós. E nós temos a faca e o queijo na mão. A enfermagem, ela forma um profissional generalista. Eu falo que é a única profissão da área da saúde que abre um leque de N possibilidades para a gente seguir. O profissional enfermeiro, ele tem essa capacidade para poder seguir, basta só ele querer. E eu sempre gostei da parte da estética, então chegou um momento do que eu gostava para mim e eu transformar para o outro. Eu sempre digo que o meu lema é cuidar, ensinar, transformar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então foi aonde eu entrei de cabeça na parte da enfermagem estética. Aquela que até antes de 2016 era muito banalizada, entrou em 2016, 2019 para 2020 retiraram o poder porque falavam que o enfermeiro não poderia realizar procedimento injetável. Injetável. E é o que nós mais realizamos. E aí depois veio, o conselho criou força e hoje nós somos uma das profissões que nós temos maior quantitativo de profissionais na área da estética também. Só que aí eu queria mais, né? Nossa, por que você queria tanto mais? É porque eu queria alcançar um número maior de pessoas. O retorno que isso vier me trazer, ele é um lucro, mas eu gosto de cuidar de pessoas, por isso que eu falo que a enfermagem me escolheu. Eu gosto de cuidar de gente. Então eu quero cuidar de pessoas em diferentes tipos de faixa etária. Por isso que a estética entrou também. Só que aí, em contrapartida, entra a parte do empreendedorismo. Porque nós não recebemos bagagem de empreendedorismo na faculdade. Então, eu fui estudando, buscando, assistindo podcast, lendo, e aí eu fui crescendo. Até o ponto que hoje isso me assusta. Por muito tempo eu queria fazer tudo sozinho, eu acho que é o mal do enfermeiro, né? Por mais que a gente tenha que aprender a delegar, eu falo, não, daqui que eu faço. Mas chegou um momento que eu falava, não dá mais, e os horários começaram a ficar restritos. Então, hoje, a minha equipe expandiu. Eu tenho uma pessoa que fica responsável pela minha agenda. Porque por muito tempo minha agenda era meu celular profissional e pessoal. E ele não parava. Aí, uma pessoa que toma conta da minha agenda. Por muito tempo, os vídeos eram somente eu que gravava. E todo mundo vinha e perguntava, nossa, como que você fez isso? Eu falei assim, é aquele aplicativo que todo mundo conhece que me ajuda. Ele é meu produtor. Eu coloco lá, olho, vejo qual que é a música que tá mais viralizada, ela que vai fazer meu vídeo conseguir um alcance maior. Só que começou a chegar um momento que eu sozinha não conseguia dar conta. E aí eu parei e pensei, e falei, não, peraí. Eu tenho que colocar em prática o que eu realmente tenho expertise. É atender pessoas. O staff por trás, eu vou precisar de ajuda. Então, hoje, minha equipe cresceu. E eu tô tentando trazer meu noivo juntamente comigo para ficar na parte administrativa. Só vamos lá, que agora é uma só carne. Exatamente, porque senão, sozinho não dá certo. Não dá certo. E sabe o que eu fico feliz em relação a tudo isso que você falou? Que você tá na docência. Sim. Então você consegue pegar o seu pensamento e colocar em vários alunos, porque assim a gente consegue mudar mais. Porque foi igual você falou, essa parte de empreendedorismo não é abordada na faculdade. A gente não é formado para isso, para empreender, para abrir consultório. A gente é formado para gerenciar hospital ou a unidade básica de saúde. Então, a nossa formação é essa. Ou você vai para atenção básica ou você vai para a rede hospitalar. Ponto. Agora, empreender e ter professor já com essa mentalidade, e aí não só com essa mentalidade, mas já ter também o seu próprio negócio de sucesso, acaba inspirando mais ainda. Assim, não é só papinho do professor, não. É realmente, olha a vida que ela tem, olha a qualidade de vida que ela tem, né? Então, eu acho que isso acaba influenciando muito mais e causando uma boa... esqueci a palavra... uma ação positiva para mudar a nossa categoria, porque o nosso pensamento é muito enrijecido, né? Por mais que a gente tenha esse leque de possibilidades, mas a gente não quer buscar essas possibilidades, porque por medo ou por não entender mesmo o que é um enfermeiro. Já começa por aí. Por não conhecer. Eu digo que sempre o senso comum, para ele todos são enfermeiros. Nós somos a única
categoria profissional que nós temos várias áreas dentro da categoria, maior quantitativo de pessoas. Então, já parte daí. O senso comum não sabe distinguir o que é a ação e conduta do profissional enfermeiro. Para eles, até hoje, é o enfermeiro padrão. Não, gente, não existe mais o enfermeiro padrão. Enfermeiro é enfermeiro. E dentro da categoria enfermeiro, tem enfermeiro assistencial, enfermeiro coordenador, enfermeiro gestor. Temos a equipe, né, da classe técnica e auxiliar, e eu falo assim, falo para os meus alunos, sem auxiliar e técnico a gente não faz enfermagem. Eu aprendi muito há quase 15 anos atrás, com muito auxiliar e técnico que pegou na minha mão e falou, vem aqui que eu vou te ensinar. Então, se hoje eu consigo transpassar isso para os alunos, que eu consigo pegar na mão dele e ensinar, é porque tiveram pessoas atrás de mim que me ajudaram a chegar nesse ponto. Então, eu falo assim, a enfermagem só vai começar a criar cada vez mais força quando as pessoas de dentro da categoria começarem a se unir. Eu falo isso para os alunos. No primeiro dia de aula, porque eu tenho uma disciplina há 6 anos que é de calouros. Eu paro do lado da porta, abro ela, todo mundo fica me olhando, né? Calouro fica com aquele olho bem grande, assim. Eu falo para ele, vocês sabem o que a enfermagem traz de diferença para o paciente? E não quero que você fale para mim cuidado. Cuidado eu sei, tá no nosso sangue. Mas o que é enfermagem? O que o enfermeiro faz? 80% das pessoas não sabem me responder. Ou me respondem assim, porque eu não consegui passar naquela profissão tal, e eu vim aqui. Aí eu já falo, aí eu bato na porta assim, todo mundo... Eu falo, a enfermagem não é o resto. A enfermagem é tudo. Então, se você está aqui porque você não passou, ou você não conseguiu decidir, e tá tudo bem, hoje a geração tá diferente, 17 anos é muito cedo para muitas pessoas escolherem qual a profissão que vai seguir para o resto da vida, mas eu falo, não escolham a enfermagem porque vocês acham que a enfermagem é fácil, ou porque ela é o resto, vocês irão cuidar de vidas, ininterruptamente 24 horas por dia, então vocês precisam fazer. Aí eu abro a porta e falo, olha, vocês estão no primeiro semestre, então, será que é isso que vocês vão seguir até o 10º e pro resto da vida de vocês? Não, o momento é agora para mudar. Porque eu que estou ali há 6 anos formando pessoas, quase 10 na parte acadêmica por completo, a cada semestre eu vejo uma diferença. E isso me deixa muito triste, porque eu falo, qual será o futuro da profissão? Onde as pessoas acham que elas vão chegar ganhando um teto bem acima do piso que a gente não tem pré-estipulado, e nós estamos no estado de São Paulo, nós sabemos que comparado a todo o nosso território brasileiro é um valor ainda acima, mas não são todos os locais que possuem isso. A gente sabe que aqui em Ribeirão Preto, da onde nós estamos gravando, nós temos o teto do concurso público municipal maior do Brasil todo, mas não são todos os locais que têm isso, e eles assustam. E aí eles acabam marginalizando a profissão antes mesmo de se formarem. E eu falei, eu não estou aqui para isso, eu estou para mostrar para vocês que a enfermagem é e faz sempre a diferença. Foi dessa forma que eu fui criada, é dessa forma que eu abraço com unhas e dentes a profissão. E não é para pintar a profissão da melhor forma para vender o curso para o aluno. Eu falo, eu não vendo o curso, eu não sou do financeiro, nem da sala do comercial, da sala de matrícula. Eu tô aqui para ensinar vocês a serem enfermeiros. E mostrarem a responsabilidade de vocês em relação a isso. E mostrar, mais ainda, que vocês não precisam trabalhar dentro de um ambiente hospitalar, se vocês não quiserem, nem dentro de um ambiente de unidade básica de saúde, se vocês não quiserem. Vocês podem ser empreendedores do próprio negócio de vocês, mas vocês vão precisar aprender isso. Olhar na internet e querer copiar o outro. A gente sabe que hoje, na onda da rede social, nós somos influenciáveis a todo momento. Ok, mas você precisa ter o seu diferencial. Eu falo para o aluno, qual é o diferencial que vai fazer o paciente escolher você e não escolher o outro profissional que está falando que faz a mesma coisa do que você? Falar para mim que a enfermagem está saturada? Mentira. A saúde, ela é infinita. Nós vamos ter mercado para todo mundo. Porém, só irão ficar no mercado os melhores. Então, eu falo para os alunos, eu não estou aqui para formar só mais um enfermeiro. Até mesmo porque a cada semestre formam 500, 1000. Eu estou aqui para formar o enfermeiro que trará a diferença. Aí eu pergunto, qual é o seu diferencial?
Aí eles falam assim, nossa, parece que nós estamos numa entrevista de emprego. Você pegou pesado já. Aí eu falei assim, mas é para dar aquele choque de realidade, porque foi isso que eu, quanto aluna, não tive. Mas eu queria sempre buscar. Eu tinha aquele interesse de busca. Há 10, 15 anos atrás, era totalmente diferente do que é hoje. Mas então a gente vai ter que começar a criar. Hoje, eu tenho um empreendedor, principalmente na parte da estética, em cada esquina. O que eu vou fazer de diferente para aquele profissional não ser só mais um? E para aquele paciente me escolher. Então, eu sempre falo, eu trabalho com naturalidade e humanização em tudo que eu faço. Seja na parte da docência, na área acadêmica, seja na área assistencial, atendendo o meu paciente de estomoterapia, que ele precisa de uma assistência, de um cuidado, quanto o meu paciente na parte da estética. Eu gosto de ouvir o paciente. Eu não vou chegar assim, atropelando ele, falando várias coisas, por mais que eu goste tanto de falar, mas eu gosto de ouvir ele, porque em cima do que ele está me falando, eu vou montar o protocolo individualizado para cuidar dele. Eu falo, o meu diferencial está aqui, porque eu gosto de transformar a vida da pessoa e que ela se sinta acolhida sem eu sequer tocar nela. Eu falo, isso é meu, essa é minha essência. Eu sempre digo, o ser para parecer ser. Eu preciso ser pessoa primeiro. Porque se eu plantar um personagem, em algum momento esse personagem ele vai cair. Eu não fiz artes cênicas, eu não sou atriz. Então, eu sou a pessoa que está falando aqui, que tem 1000 rounds de trabalho. Se eu falasse para vocês, ser empreendedor é fácil? Não é. Tem dia que a minha cabeça não para, eu tô dormindo e ela tá lá, pensando. E aí eu acordo 5:30 da manhã, vou dormir quase meia-noite. Todo mundo, meus alunos, meus pacientes, me conhecem como... Eles brincam, né? Barbie Profissões. 1000 rounds de trabalho, mas eu tô lá. Hoje de manhã eu fui atender na região de Ribeirão Preto, voltei, estou aqui com vocês, saio daqui, tenho paciente, à noite eu tenho paciente, tenho reunião. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas, volta o semestre letivo acadêmico novamente. E assim, se a gente não fizer por nós, ninguém irá fazer. Isso é verdade. Isso ninguém vai fazer. Então, eu acho que a gente tem que colocar a cara a tapa. Vai ter dia que eu vou estar na ascensão? Ótimo. Vai ter dia que eu não vou estar muito bem? Perfeito. Então, tirar lições de aprendizado de tudo isso. Porque o divisor de águas realmente, acredito que para quase 100% das pessoas, foi a pandemia. Até a pandemia, eu trabalhava na assistência e trabalhava diretamente com o público de risco, com idosos. Perdi paciente, perdi funcionário. Naquele momento que eu liderava entre pacientes e prestadores de serviço, quase 60 pessoas, e eu era a única enfermeira, depois entrou uma outra enfermeira juntamente comigo, porque sozinho a gente não consegue dar conta. Por mais que a gente ache que a gente vai abraçar o mundo, era algo diferencial, era novo. E aí eu falo assim, o que eu vou fazer diferente? O divisor de águas foi ali mesmo. Porque eu nunca gostei de trabalhar com aquela roupa branca, desde a época da faculdade, porque o sangue, ele, no tecido branco, absorve, né? Porque ele é claro e ele manifesta. E muitas pessoas têm a síndrome do jaleco branco. Isso realmente existe, viu, gente? Não é nenhum ditado popular, nenhuma frescura, isso realmente existe. E eu falo assim, por que eu não posso trazer algo diferente para essas pessoas que estão aqui, querendo ou não, isoladas do mundo? E um público que muitas vezes eu brigava, porque eu falava, gente, aqui nessa clínica não é depósito de idosos. Aqui eu quero que seja a casa dele. Então, se é na casa dele, ele vai poder sair quando ele quiser, ele vai poder passear, a família tem que visitar. Só que de uma hora para outra, tudo que eu batalhei desde quando eu me formei, em 2016, em 2020, desabou. Então, eu precisava trazer algo diferente para eles. Foi onde eu fiz uma parceria com uma marca de jalecos. Não sei se eu posso falar ela aqui. Pode. Pode? Então, eu tenho parceria com a doutora Cherry, onde para muitos, né, quando eu conheci, ela já estava no mercado há muito tempo, para muitos é a idealização. Todo mundo se forma, eu quero um scrub da doutora Cherry, eu quero um jaleco da doutora Cherry. E eu comecei a mudar. E os idosos amavam isso, os funcionários também. A cada dia eu fui trabalhando com um uniforme diferente. Então, um dia eu ia com a roupa rosa, um dia eu com a roupa laranja, com a roupa azul, com a roupa verde, com a roupa amarela. E eles começaram a mudar o foco do isolamento
passou para um foco de conforto. A cromoterapia, isso já tem evidência científica, né? Que é trabalhar com as cores, traz essa diferença. E foi crescendo. Foi crescendo. Essa roupa que eu tô hoje é da doutora Cherry. Então, assim, ó, não foi nada proposital, é porque eu uso muito as roupas, não só scrub, mas como roupas sociais, porque o meu estilo foi mudando. Se eu pegar minha rede social naquela época de 2020, tudo colorido. Laranja com azul, tem uma que eu pareço uma cenoura, que eu tô com uma calça verde, um casaco laranja. Mas eu acho que nós fomos acompanhando as épocas. Nós mudamos muito. Nós passamos, acho que, diversas fases da nossa vida em 5 anos, que foram os 5 anos de pandemia. E isso foi crescendo. Crescendo. A parte acadêmica também, nessa área, também foi crescendo. Eu entrei antes da pandemia, 2 semanas antes. Nossa. Eu falava assim, alegria de pobre dura pouco, Dura né? pouco. Meu Com aquelas sonho videoaulas. meu sonho era entrar na área acadêmica, prestei o concurso, fiz a entrevista, análise de currículo, passei. 2 semanas depois, pandemia. Eu falei, não acredito. Foi meu último ano de faculdade. Vou ser mandada embora. Eu falei, e agora? Graças a Deus, não, eles seguraram e foi muito rápido. Eu falo, a faculdade, ela realmente se empenhou, se dedicou, investiu nisso. Em 1 semana, nós já estávamos ministrando aula online. Então, hoje eu falo, conversar com o público, claro que o enfermeiro tem que gostar, porque quando eu escuto que alguém fala assim, eu tô fazendo enfermagem, mas eu não gosto de falar com gente. Eu falo, oi? Tá Falei, certo. nós iremos conversar com pessoas a todo momento. E aí, isso foi crescendo. Crescendo, e aí chegou um momento que eu falei, vou ter que fazer uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas, então a gente tem que encostar uma porta para abrir uma outra janela. E aí a área acadêmica foi crescendo e eu tive que sair da parte assistencial, onde por 6 anos eu fui muito feliz. Eu falo que eu construí meu nome, o primeiro emprego para todo mundo é difícil. Para mim também não foi diferente. Nossa, o meu foi. Principalmente com a equipe técnica de enfermagem, que eu não sabia lidar. Porém, a minha sorte foi o quê? Eu lembro até hoje, deu 1 mês, foi uns 8 técnicos de enfermagem na sala da coordenação pedindo para me mandar embora. E eu só fiquei porque eu mostrei inteligência. Então, o coordenador, né, que até hoje eu sou grato, o Rafael, que foi na Santa Casa de Ribeirão Preto, falou assim, não, eu vou manter ele porque ele vai ser um bom diamante, dá para lapidar ele. E eu consegui trabalhar ali a minha forma de lidar com os técnicos, que eu saí de lá amigo dos técnicos, né? Então, tipo assim, hoje eu tenho amizade com as mesmas pessoas que foram pedir minha cabeça. Mas eu aprendi muito essa parte de liderança, porque é aquela, né? Uma coisa é você ser estagiário. Sim. Você não é responsável pelo setor, você não é visto pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, você é o estagiário. A partir do momento que você vira o enfermeiro, você acha aquilo que você acha que estava certo, tá errado da forma de você lidar, né? Então, aprendi muito. O primeiro emprego para mim foi, tipo assim, de extremamente importância para mim aprender não a parte técnica e teórica, porque eu já tinha muito bem dominado isso. E por isso que eu tive o problema na parte pessoal, né? Na parte ali de lidar com as pessoas. No relacionamento. O relacionamento. Então, foi um aprendizado incrível. O que eu queria pontuar é que, tipo assim, você falou que a pandemia foi um divisor de águas, pra você. Pra mim também, que foi um momento que eu cresci na internet de algo que começou no meu começo. Porque como eu era bolsista ProUni, mas eu era pobre, né? Eu falo, eu defendo a enfermagem, porque, por exemplo, na minha situação, a enfermagem mudou a minha vida. Hoje eu tenho condição de vida muito boa, eu tenho um carro muito bom, hoje eu tenho um apartamento. Hoje a enfermagem mudou a minha vida. A gente ganha pouco, a gente é desvalorizado, mas se a gente for pegar o nosso salário em comparação ao geral que ganha um salário mínimo, a gente ganha às vezes 4 vezes mais, a gente tem a possibilidade de ter uma condição de vida, mas que a gente ainda precisa ser valorizado, não tô desmerecendo isso, mas mudou a minha vida. Mas tipo assim, mesmo sendo ProUni, né, eu tinha dificuldade, então eu tinha que dar aula pro pessoal, eu já contei aqui pro pessoal, eu tinha que dar aula, eu alugava o meu caderno, porque o meu caderno era muito bem elaborado, então eu alugava o pessoal que tinha DP, eu alugava o pessoal do último ano, tirar share, aqui ó, vai lá, faz a prova e me devolve, cobrava R$20. Então eu já tinha essa mente de empreendedorismo, e a pandemia veio para estourar, que aí eu comecei a dar consultoria de TCC, ajudar o pessoal a montar o trabalho científico. A hora que eu fui ver, eu
consegui passar os 2 anos da pandemia, eu tava desempregado, faturei ali 30 mil reais, então eu falei assim, pô, a internet pode ser, eu gosto de internet, eu gosto da enfermagem, eu tenho habilidade para ensinar, eu quero ser professor, então foi aonde foi o divisor, foi a pandemia, que consegui ter contatos, rede de network, eu falo muito isso para todo mundo que eu vou, para meus alunos do curso técnico, eu falo, gente, tem que ter contatos. Então, você tem que ir sim num congresso, você tem que participar de workshop, não é só para ir lá para pegar aulas de ACC, aulas complementares. Vai lá, conversa com o pessoal, entendeu? Mostrar a sua cara. Eu sempre digo, quem não é visto, não é lembrado. E eu acho que nós precisamos trazer isso para a enfermagem. O divisor de águas, ele realmente veio. Eu formei em escola pública, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Quem me vê hoje fala assim, para ela é tudo fácil. Não, gente, corri atrás de ônibus. Correr atrás de ônibus, debaixo de chuva, terra vermelha de Ribeirão, com roupa branca, por isso que eu não gosto de roupa branca. Não gosto mesmo. Porque, assim, pra fazer valer, se hoje eu enxergo e eu falo, a enfermagem foi tudo, e é tudo pra mim, porque ainda me questionam, mas você vai fazer outra graduação, por quê? Você não gosta da enfermagem? A enfermagem sempre foi, e será a minha escolha principal. Eu só fiz uma outra graduação porque eu aumentava, o olhar de empreendedor. Eu aumentava o meu leque de turmas para eu ministrar aula, eu aumentava meu leque de atendimento e um respaldo perante o conselho jurídico. E eu tive 60% do curso isentado por conta da faculdade de enfermagem. Então eu falei, gente, eu tenho a faca e o queijo na mão, deixa eu ir. Parei o doutorado, que eu ainda tenho que finalizar, minha orientadora, ela falou assim, você já parou o doutorado, fez uma graduação que era o tempo do doutorado, volta e termina. Mas eu acredito que tudo são fases na nossa vida. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, formei, eu tinha 21. E eu falava assim, vou seguir mestrado, doutorado, pós-doutorado, só que nisso tudo veio pandemia, vários pensamentos foram mudando, vou terminar ainda, porque eu adoro a área acadêmica, não tem como retirá-la de mim. Então, por isso eu posso até mudar o foco, mas dentro da área acadêmica. Porque eu amo ensinar pessoas. Eu amo mostrar para a pessoa que ela vai fazer o diferencial na vida de alguém, mas através do estudo dela. Podem tirar tudo da gente. A única coisa que não retiram é a nossa educação, é o nosso estudo. Quero pontuar um negócio. Pode pontuar. A gente tem essa visão, o pessoal que é de fora, você veio de uma faculdade pública, você veio da ERP, que se você entrou lá, você já tem o seu trajeto definido, que é este. Se formar, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, seguir toda essa área acadêmica. Teve essa dificuldade, você teve essa inspiração, incentivo na parte de empreender, ou isso é algo teu, que através da enfermagem, então, você buscou áreas para poder colocar para fora aquilo que já te pertencia e ir um pouquinho ali na contramão do que geralmente a maioria dos alunos que se formam em escolas federais fazem, que é a parte acadêmica, por mais que você atua, né, mas você é bem sucedido, então você querendo ou não, eu acho que você vem um pouquinho na contramão de empreender, porque não são tantos alunos, eu acho que eu conheço que empreendem, a maioria realmente estão todos na área acadêmica, né? Então, como que você acha que é lidar com isso? Bom, às vezes eu me coloco à prova a todo momento. Você falou se isso era meu. Eu acredito que isso vem da minha criação também. Vim de família de vendedores, vim de família de professores, e meus amigos que estiverem assistindo, meus amigos de infância vão lembrar. Eu cresci vendo minha mãe e meu pai jovens. Quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 20. Então, eu estava na colação de grau da minha mãe do 3º colegial e na colação de grau deles do ensino superior. Eu estava lá na foto. Hoje é totalmente diferente, porque hoje, com a minha idade, minha mãe já tinha 2 filhas. Uma com 12, 13 anos e uma com 2 para 3. Quero ser mãe? Quero, mas eu sempre digo que são fases. Eu gosto de viver intensamente tudo que eu faço. Então, vivi intensamente a minha fase aluna, vivi intensamente minha fase assistência, vivo intensamente minha fase docência, e agora eu vivo com mais intensidade ainda, modelo 2.0 turbo, a minha parte do empreendedorismo. Porque se eu não colocar o rosto, não vai pra frente. Quando o negócio é nosso, todo mundo acha, agora tem várias pessoas por trás. Sim, tem me ajudando. Mas se eu não colocar a minha cara,
eu não vou conseguir transpassar o que eu quero para o meu paciente. Eu não posso colocar uma outra pessoa para fazer o que eu faço ali. Eu vou ensinar, claro, para ela seguir juntamente comigo, porque eu uno forças e assim eu vou conseguir atender cada vez mais pessoas. Mas eu preciso mostrar a minha pessoa ali, para a pessoa falar, não, é ela. Porque quando eu me coloco ali na frente do negócio, o negócio vai para frente. Outro ponto que eu falo, para a gente querer empreender e para o empreendedorismo dar certo, a gente tem que dar o nosso sangue ali. Não adianta a gente repassar essa responsabilidade para outra pessoa. A outra pessoa vai nos ajudar, só que a gente tem que estar ali. Eu tenho parceria hoje com a CIMED. Meus produtos CIMED. No meu consultório é da CIMED. A CIMED é uma farmacêutica que ela está no mercado há muito tempo. Mas o que mudou? Porque hoje, os CEOs da empresa, que eu até brinco e falo assim, meus chefes, porque eu tenho parceria no consultório, meus produtos do consultório são somente deles. E eu aprendi muito com o João Adib, com a Carla. Hoje, a empresa é totalmente familiar, os filhos, os sobrinhos estão lá dentro, e eles falaram, o que o mundo está passando hoje? O que o mundo sente falta hoje? Daquela proximidade. Veio pandemia, todo mundo ficou distante, ao lado de uma tela, mas vamos tentar trazer isso cada vez mais próximo. E mostrar o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente faz a diferença. Então, é realmente isso. Eu não quero ser mais um, mas para eu ser o diferente, eu não preciso pisar no meu colega do lado. Eu quero ser diferente e melhor do que eu fui ontem e menos do que eu vou ser amanhã, porque amanhã eu vou aprender uma coisa nova. Então, hoje eu tô aqui com vocês, falando sobre um tema. Depois eu quero aprender um tema novo para poder estar aqui. Então, assim, as pessoas ainda, elas querem pisar no outro para subir. Não, a gente consegue subir sozinhos, construindo, no orgânico, trazendo e fazendo a diferença. E eu trouxe isso de mim. Eu vim de escola pública, meus pais tinham o básico para me ajudar ali naquele momento. Então, assim, para eu ter o meu primeiro carro, eu tive que ralar, trabalhar, guardar dinheiro. Na faculdade, eu ganhava bolsa de iniciação científica, que eu sempre gostei da produção. Também. Pouquíssimo, mas aquilo para mim, eu me sentia a melhor pessoa do mundo. Porque eu conseguia adquirir as minhas coisas, né? E entender o poder de compra e venda. Só que desde pequena, eu via isso na minha família. Eu vendia bombom de leite ninho quando eu era pequena na escola. Montei uma lojinha de bijuteria, Sussu Bijus. Minhas amigas que estiverem assistindo, elas vão lembrar disso. E eu comecei a ver que fazia diferença. Então a gente foi mudando. Eu sempre gostei de falar em público. Quando as minhas amigas falavam, nossa, quem vai falar naquele trabalho? Eu falo, daqui. Daqui que eu falo. É meu momento. Sempre gostei. Nossa, mas ela é marqueteira, ela quer se aparecer. Não, eu quero mostrar o diferente. Não quero que as pessoas... Quero ser snob em cima de ninguém, não. Eu quero mostrar, falar. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem expor isso para fora. Por isso que uma disciplina que eu ministro na faculdade é relacionamento e comunicação. Eu ensino as pessoas a saberem conversar. E mais do que isso, saberem ouvir. Porque para ser empreendedor, você vai ter que saber falar sim. Mas você também vai ter que saber ouvir. O meu primeiro emprego não foi fácil. Recebi vários nãos, entregava vários currículos. Pensava que quando eu me formasse, eu ia estar muito bem empregada. Por ter um diploma USP, vamos dizer assim. Na colação de grau, todo mundo, parabéns, você é enfermeira. Eu falei, não sou enfermeira, não retirei meu registro profissional ainda. Eu sou desempregada, porque eu não sou mais estudante, acabou. Bem essa, né? A realidade. Prestei o mestrado, mas a resposta só tinha saído. Eu colei grau na quinta, a resposta do mestrado só saiu na segunda, que aí eu voltei a ser aluna novamente. Mas eu falei assim, mandava currículo. Eu demorei 6 meses e meio para conseguir o meu primeiro emprego. E eu ouvia muito da minha tia, minha inspiração, que aí quando eu entrei na faculdade, o nome dela já estava lá, ela formou 25 anos antes que eu. Eu falava para todo mundo, minha tia, ó, tá vendo? Não, minha tia. Mas eu recebia vários não. Nossa, seu currículo é ótimo, mas você não tem experiência. E eu falava assim, mas como que eu vou ter experiência se ninguém me permite ter essa experiência? Então foi indo, e uma vez eu ouvi isso da minha tia e eu falo isso para os alunos. Quando o emprego for para ser seu, ele vai aparecer. Na nossa cabeça ali, recém-formado, não entra aquilo. Mas hoje, 10 anos depois disso, eu falo, realmente. Ele chegou, o emprego que eu sempre sonhei. E foi ele que me abriu a porta e o leque para o mundo.
Então, a Suelen, que vinha lá, pequenininha, empreendedora, que brincava de papelaria. Eu fazia a casa da minha avó pensando que era uma papelaria. Meu sonho era ter uma papelaria, adorava vender coisas. E eu falei, opa, então peraí que isso pode somar diferente no que eu tô vendo aqui. E aí fui para assistência, vivi intensamente, eu tive que aprender o que é ali a parte da assistência, ser gestora, né, de uma clínica. Isso, eu falo que a enfermagem tem um diferencial, nenhuma outra área da saúde aprende. E hoje eu tenho o prazer de ministrar aula em relação a isso também, de gestão e liderança. Então eu pego os dois extremos, relacionamento e comunicação no início, gestão e liderança no final. Por quê? A gente tem o básico. Então foi desse básico que eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. A pandemia veio para trazer o diferencial e ganhando cada vez mais força no online, porque a pandemia, eu falo, se tiver que ter um ponto, se eu tiver que retirar um ponto positivo da pandemia, foi o crescimento do online. Fazer chegar para mais pessoas, longe de mim, a mensagem que eu quero passar. E é isso que eu faço hoje. E aí veio, né? Foi crescendo. Não achem que eu comecei a empreender tão fácil assim. Lembra da época de looks de live, as lives que tinham? Nossa. Comecei crescendo no Instagram, montando looks de live. Eu me produzia em casa. Hoje dá pra dar risada em relação a isso, mas me produzia em casa e comecei a crescer nisso. As pessoas começaram a me ver. Aí depois veio a questão da vacinação. E a clínica que eu trabalhava serviu de referência. Perdi as contas de quantas vezes eu tive que dar entrevista. E as pessoas começaram. E até hoje tem gente que me encontra na rua e fala... Ah, você não é a Suelen do local tal? Eu falo, fui. Hoje não sou mais. Mas eu falo, olha, realmente a pessoa lembra. Quando a gente marca a pessoa ali, eu falo, para o paciente a gente sempre vai marcar. Muitas vezes eu posso não lembrar o nome dele, mas ele vai lembrar meu nome. E ele vai lembrar meu nome por duas formas. Ou se eu tratar ele muito bem, ou se eu tratar ele muito mal. Então eu espero ficar com a primeira opção. E aí isso foi crescendo. E aí veio a área acadêmica, tinha que gravar a aula. Aí chegou um momento que eu falei, opa, fiz a especialização, pós-graduação em estomoterapia, comecei a empreender. Então, o meu primeiro empreendedorismo, tirando lá quando eu era criança de vender bijuteria e chocolate na escola, para ir arrecadando dinheiro para querer comprar minhas coisinhas, figurinha para colar no álbum do RBD? Do RBD, olha lá, viu? Eu tenho cara do RBD, porque meu sonho era, e o meu sonho de criança foi realizado há 3, 4 anos atrás, quando eu fui no show deles aqui, porque quando era época de Rebelde, meus pais não tinham condição, tinha minha irmã pequena, de pagar para me levar em São Paulo. E aí eu consegui comprar com meu dinheiro. E eu falo, isso é a realização de um sonho. Se eu estou aqui, é porque a enfermagem, minha primeira formação, me permitiu isso. Você falou, hoje eu tenho meu carro, meu apartamento, as minhas coisas, eu também tenho. Hoje eu vou completar 31 anos. Se eu olhasse lá atrás, quando eu formei, porque quando a gente forma, a gente tem o primeiro ano que a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que é a escolha certa? Aí vem 5 anos. A gente faz aquele olhar de 5 anos de formado. Agora eu já tô no outro patamar, olhar de 10 anos de formado. Se eu olhasse a Suelen recém-formada, 21 anos, e a Suelen hoje, 31 anos, eu falo, meu Deus, mulher, você cresceu. E eu comigo mesma. Então hoje eu tenho meu carro, tenho minha casa, que eu tô mudando, minha casa que eu tanto esperei, tenho minhas coisas, tenho meu consultório, tenho a minha vida. Eu sou independente. Meus pais me criaram isso. Hoje você tem a sua dependência financeira. Totalmente. Hoje você tem. E não só de hoje, tá? Faz tempo. Faz tempo. Ó, minha dependência é 100% financeira desde o meu primeiro emprego, que eu entrei com 21 anos. E aí fui crescendo. Então, acredito que ali, 24... Sempre ajudei meus pais em casa. Hoje eu continuo ajudando também, sou muito feliz por isso. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E eu falo que a gente tem que ajudar quem deu o sangue pra gente estar onde a gente tá aqui hoje. Né? Que muitas vezes deixou de fazer coisa pra eles, pra fazerem pra gente. Eu vou sentir isso na pele quando eu tiver um filho. Que aí a gente tem esse olhar diferente. 24 anos ali, eu já tinha totalmente minha dependência. E pegando essa parte do empreendedorismo, o que a gente vê hoje muito na internet são os coaches de fórmulas prontas, né? O empreendedorismo, ele
ele é individualizado, né? Então, como que você alerta o pessoal que tem este interesse, mas para não ficar fazendo esse copia e cola, assim, não, ele falou que para poder empreender eu tenho que sair do meu emprego, então eu saí do meu emprego para dedicar 100% ao meu projeto. É aconselhável isso? Como que você... Eu sempre digo que não é uma receita de bolo. Que eu tenho lá 3 ovos, 2 cenouras, manteiga, açúcar. Não. Eu preciso conhecer meu nicho. Vamos lá. Eu posso empreender em 1000 formas diferentes. Mas qual é o nicho que você quer seguir? Qual que é o seu planejamento? Qual que é a sua meta? Dentro disso, você desenhar um escopo. Eu sou muito ainda do papel. Eu gosto de colocar no papel. Tá sendo o 2º ano que eu não tenho uma agenda física. Ainda estou aprendendo. Mas eu preciso conhecer meu nicho. Eu sou uma pessoa que eu sou muito pé no chão. Eu me arrisco sim, porque quem não arrisca não petisca. Mas eu também não posso arriscar com os 2 pés no peito e sair da onde eu tenho relativamente uma estabilidade. Porque hoje eu sou seletista ainda na faculdade. E ainda não pude sair 100% do CLT para ficar somente como pessoa jurídica. Eu tenho CLT, eu tenho pessoa jurídica. Um outro ponto é, quem tem um, não tem nenhum. Meu avô sempre me ensinou isso. Eu sou a neta mais velha. E ele que é vendedor. Então, eu acredito que essa garra, essa ânsia de empreender partiu dele. Quem tem um, não tem nenhum. É melhor uma torneira pingando do que ela 100% seca. Então, para a gente começar a empreender, a gente tem que conhecer nosso nicho. A gente só vai conhecer nosso nicho se a gente adentrar ele. Então, comece a empreender aos poucos. Eu fiz isso. E aos poucos, organicamente sozinho, foi crescendo. A ponto de hoje, meu consultório estar lado a lado ou às vezes acima do que eu hoje academicamente consigo retirar. O outro ponto do empreendedorismo é você é dono do seu negócio, só que você também tem que ter um outro olhar que você é seu próprio funcionário. Quem empreende, ganhei 50 mil, vou pegar 50 mil para mim. Não. O seu eixo, o seu empreendimento tem que ter um caixa. Como que você retira tudo dele? Qual que é o seu fluxo caixa? Por mais que você ganhe 100 reais, tá? Qual que é o seu fluxo caixa dentro de 100 reais? Meu pai é contador. Então, assim, meu olhar... Eu sempre gostei de matemática. Você falou que dava aula de cursinho. Eu sempre dei aula de cursinho no ensino fundamental de matemática. Então, assim, vamos lá. Qual que é o meu fluxo caixa? Eu tenho que ter uma porcentagem daquele valor guardado. Eu não sei o dia depois de amanhã se acontecer alguma coisa. Então, o meu olhar dentro do meu empreendimento é que eu sou minha própria funcionária. Eu tenho a Suelen gestora e a Suelen funcionária da própria gestão. Quanto que eu posso retirar? Mas esse mês sobrou um pouco mais, eu vou retirar mais. Não, esse dinheiro é da empresa. E aí isso foi crescendo. Então, o recado que eu dou é: arrisque sim, mas nunca deixe. Gente, isso que coachings falam, pelo amor de Deus, posso ser cancelada, mas não saiam 100%, não fechem uma porta, porque depois vocês não vão ter a chave para abrir. Encoste ela, saia pela janela. Política da boa vizinhança. Network. Se você precisar, você tem para onde voltar. Num dia chuvoso, você vai ter um lugar para você ali estar amparado. Então, antes de você sentir se o seu negócio está 100% enraizado, nunca saia do que você tem estabilidade. Nunca, eu falo isso para todo mundo, eu não indico deixar a estabilidade para conhecer o novo. Conheça o novo tendo a estabilidade. Vai chegar um momento que você vai ter que ter uma decisão. Foi a decisão que eu tive. Eu trabalhava na assistência, eu tive a porta se abrindo para mim na docência. Mas se eu tivesse saído 100% da assistência e veio a pandemia, aonde eu iria estar se a faculdade falasse, olha, não vai ter mais nada, tá dispensado, eu estaria desempregada. Então, ter ali o pé no chão para conseguir ganhar cada vez mais caminho. Porque onde a gente tem um pé, a nossa mão sempre vai chegar mais alto. Então, é esse o olhar que eu sempre falo. O meu negócio, ele cresce dessa forma. Mas nada impede se amanhã ele vai ter que mudar uma outra rota. O empreendedorismo é isso. O mundo, ele está em constante mudança. E a pessoa também não pode enraizar. Ela vai ter que estudar, se capacitar, mudar de rota quantas vezes forem necessárias. Porque eu não sei o dia depois de amanhã.
Do coisa. E, Suelen, pegando todo esse gancho, hoje, como que você enxerga como a maior dificuldade para o profissional se empreender hoje? Porque hoje a gente vê essa questão de mercado hoje é nato. O médico, depois de toda a sua formação, abre seu consultório. Uhum. E agora que o profissional farmacêutico, biomédico, está empreendendo, enfermeira agora, seja na parte de obstetrícia, furo humanizado, tem este leque. Então, qual é a maior dificuldade para empreender? Porque eu falo, igual, por exemplo, quando veio o Victor, né? A própria vigilância, a prefeitura dificulta a gente abrir a clínica, né? Com um monte de documentos, burocracias. A gente também tem essa questão social, não é um preconceito cultural, mas tem essa questão cultural que a sociedade enxerga como um enfermeiro vai ter um consultório, mas o enfermeiro pode ter consultório, né? Eles só não... Então, qual está sendo essas maiores dificuldades para poder empreender aqui hoje? Tá. Eu acredito que duas principais. Primeiro, renúncia, porque você vai ter que renunciar várias vezes de coisas que você vai querer fazer para focar 100% naquilo. E o medo do não. A nova geração, ela não sabe ouvir um não. Para empreender, você vai ouvir vários nãos. Você vai ouvir falar assim, ah lá, marqueteiro. Ah lá, tá querendo se achar, tá se achando a blogueira. Deixa falar. Entra aqui e sai aqui. Absorve só o que é bom para você. As pessoas, elas possuem medo de crítica. Elas não sabem ouvir crítica. Para mim, hoje, uma das maiores dificuldades são as pessoas lidarem com críticas. Burocracia vai ter muitas. A pessoa escuta o primeiro ponto. Ah, o enfermeiro. Mas enfermeiro pode empreender? Não sei não, hein? Ah, não vou. Olha lá, não vou fazer mais isso. A pessoa tá falando que eu não sou bom. Então, ela receber uma crítica, isso tá sendo muito difícil. E é esse o divisor de água pro empreendedor. Críticas vão sempre existir. Absorve o que é bom, cria força do que é ruim para você mudar. As pessoas vão falar. Falam pra mim até hoje. Podem não falar mais tanto na minha frente, mas nas costas sempre vão falar. Ah lá, mas o que ela tá fazendo? Será que ela tá comprando seguidor? Será que ela tá comprando visualização? Não, gente, eu não preciso fazer isso. O meu trabalho fala por mim. Quando a gente põe amor no que a gente faz, quando a gente não foca em dinheiro, o meu foco nunca foi dinheiro, o meu foco foi cuidar de pessoas. E ele continua sendo isso. O dinheiro hoje é a consequência do meu trabalho. Então, por isso que eu falo que eu sou funcionária do meu próprio trabalho. Hoje de manhã eu falei isso para uma família de um paciente meu. Eles me deram uma flor, eu não estava esperando. E eu falei, olha, eu não faço nada esperando nada em troca. Aí ela falou, nossa, esse é o diferencial dos profissionais, porque hoje as pessoas, antes de cuidar, já quer falar assim, quando que você vai me pagar? Às vezes meu contador fala assim, Suelen, pelo amor de Deus, ele quer minha cabeça na bandeja. Mas eu tenho que lidar com o público, eu não trabalho com pessoas iguais. Eu trabalho com pessoas que têm pensamentos diferentes, então eu preciso acompanhar isso. E as pessoas precisam saber receber críticas, senão elas não vão conseguir empreender. Empreender é maravilhoso, mas não é fácil. Porém, também não é impossível, basta a pessoa querer. Mas os percalços no caminho, um dos maiores, serão críticas. As pessoas vão falar que você não tem capacidade, que você tá querendo só se aparecer, geração TikToker. Vai falar muito, mas saiba ouvir críticas. Eu acho que a geração hoje não sabe ouvir críticas e não sabe ouvir não. E antes da gente finalizar, que aí eu vou pedir mais dicas aí para quem vai começar a empreender, dentro do seu consultório, agora na estética, né? Quais são os procedimentos que você está mais executando? Quais são as principais queixas que o pessoal tem buscado para poder resolver em tuas mãos? Eu sou especialista tanto na área facial quanto corporal. A minha busca também por outra faculdade foi eu ter esse leque de possibilidades. Mas o campeão de vendas ainda é facial, principalmente agora, ano de 2026, estourou no ano de 2025, no finalzinho, mas hoje agora é o campeão, as famosas canetinhas emagrecedoras. E a gente sabe que está crescendo cada vez mais, então as pessoas precisam ter cautela e respaldo. Por favor, gente, sempre com respaldo médico, toda a avaliação, porque hoje as pessoas acham que é fácil. Tudo que é fácil nunca vai ser tão bom assim. Então, precisa ter ali um acompanhamento clínico.
Mas o meu campeão de vendas, né, meu carro-chefe no consultório, por muito tempo foi a toxina botulínica, que muitas vezes quando eu falo, as pessoas falam, o que é isso? Eu falo, o famoso Botox. Porque Botox é marca, as pessoas não poderiam ficar falando, porque senão a marca ela pode patentear isso e querer royalties em cima disso. Mas por muito tempo a toxina botulínica foi a porta de entrada. Hoje, não mais. No meu consultório é bioestimulador de colágeno. Principalmente por conta dessa geração de emagrecimento tão rápido e o processo fisiológico do organismo. A pele é nosso maior órgão do corpo, então se a gente tem uma perda de massa, né, gordurosa em um curto espaço de tempo, a nossa pele é elástica, então ela vai voltar, mas ela vai voltar com menos fibras de colágeno, porque a gente perde ali o processo celular da neocolagênese. Parece que eu estou dando aula, né? Mas quando acontece isso, a gente perde as fibras de colágeno, que são as fibras que sustentam a nossa pele colada, grudada no músculo. Quando a gente perde essa fibra, a pele fica flácida. Por isso, da sensação, né, do rosto derretendo. Fisiologicamente, isso já vai acontecer. Se eu pegar o meu rosto com 20 anos, ele não é igual ao de 25, não é igual ao de 30. De 35 vai ser diferente, e a partir de 25 em diante, é só ladeira abaixo. Porque a gente para de produzir fibras de colágeno. As nossas células vão se enfraquecendo. Isso é fisiológico, natural do organismo. Só que se a gente começa a ter ações de fatores externos, no caso, né, canetas emagrecedoras, para isso, num curto espaço de tempo, onde em um mês a pessoa vai perder 9, 10 quilos, a pele vai ficar flácida. A única coisa que eu consigo recuperar essa flacidez é o estímulo de colágeno injetável. Colágeno hidrolisado é para manutenção. Porque se a gente só fizer ele, a gente vai conseguir, né, buscar ali um retorno 10% quando a gente tiver 50, 60 anos a mais do que a nossa idade hoje. Então, estímulo de colágeno com ácido polilático, hidroxopatita de cálcio que o nosso corpo já produz, mas de uma forma sintética eu vou estar devolvendo para ele. Então, hoje o meu carro-chefe é bioestimulador de colágeno. Eu consigo transformar um paciente de forma progressiva e gradativa, de forma natural, porque o ácido polilático ele não é um preenchimento igual o gel de ácido hialurônico. Então, ele vai estar agindo e muitas vezes produzindo colágeno em até 24 meses, ou seja, até 2 anos depois que ele foi injetado. Então, é um tratamento a longo prazo, que a partir de 90 dias a 180 dias, meu paciente já consegue ver uma diferença crucial na qualidade de pele. Ah, certo. Então, tirando este fator de emagrecimento rápido, é indicado o bioestimulador de colágeno acima de 25 anos. Isso. A partir de 25 anos, entre 25 e 30, eu já indico para todas as pessoas, quando elas buscam uma avaliação, porque hoje, muitas vezes, as pessoas não chegam olhando na internet, eu quero fazer isso, isso e isso. Ainda eu tenho paciente que chega com um rosto de um ator famoso ou de uma atriz famosa, eu quero ficar assim. Não tem como. Eu não vendo procedimento estético. Eu acho que o meu diferencial tá aí. Eu transformo a vida de pessoas. Eu não vendo uma seringa. Eu não vendo 2 seringas. Eu não trabalho com venda de material mercado. Eu trabalho com uma avaliação complexa e qualificada de forma individual para cada paciente. Então, se você for no meu consultório, muito difícil do seu planejamento ser igual o do seu amigo que vai. Por mais que vocês queiram os mesmos produtos, tenham as mesmas queixas, porque o seu rosto é diferente do dele, o seu organismo funciona metabolicamente diferente do dele. Então, se eu quisesse vender uma caixa de bombons, eu colocaria nela lá 5 seringas de ácido hialurônico, uma de bioestimulador de colágeno, uma de botox. Tô vendendo a caixinha. Eu não vendo. Eu transformo a vida de pessoas. Fechou. Eu falo que o diferencial tá aí. O paciente chega, todos eles falam pra mim, nossa, eu me sinto acolhido desde a hora que você me recepciona. Sim, porque ali eu não vejo o meu consultório como uma vitrine. Eu não tô ali vendendo, expondo as pessoas. Eu estou transformando a vida delas. Então, o carro-chefe hoje é isso. Então, o processo do emagrecimento repentino, seja por conta da ação das canetas emagrecedoras que está presente na atualidade, ou de um processo de reeducação alimentar quando não ali acompanhado por um profissional. Muitas vezes uma patologia que fez a pessoa, ou um estado emotivo, então questão de saúde mental, isso impacta diretamente em procedimentos estéticos.
Então, eu sempre faço uma anamnese do meu paciente, porque se ele faz uso de ansiolítico ou de antidepressivo, eles vão agir diretamente no efeito final daquele procedimento que ele está realizando. E eu sou a pessoa mais sincera possível. Se ele quer realizar um procedimento, mas ele não vai cuidar, eu sou a primeira pessoa que falo para ele, esse valor que você quer investir em você, continua investindo, mas vai viajar. Vai fazer outra coisa. Aí ele fala, nossa, mas você não quer ganhar dinheiro? Volto no ponto. Dinheiro é a consequência do meu trabalho prestado corretamente. Se eu não tiver um paciente que 50% é o que eu vou fazer com ele no consultório, e os outros 50% ele precisa seguir em casa, o procedimento dele não vai ficar bom. E ele é também a minha cartela. Hoje, o tecnológico, a mídia, a rede social me ajuda. Só que ainda, o bom, boca a boca, ainda é da indicação. Nossa, Giovanni, o que você fez? Eu não sei o que você fez, você está diferente. Eu quero que as outras pessoas olhem para os pacientes e falem isso. Porque eu não quero um rosto quadrado, uma boca grande de salsicha. Eu não quero que a pessoa perca a sua naturalidade. Eu quero que ela continue sendo ela na sua melhor versão. Então eu falo que o diferencial tá aí. Fazer o que você gosta, bem feito, sem pensar no retorno financeiro. Quando você faz isso, o retorno financeiro vai vir. E já vem já o seu destaque profissional. E Sueli, agora pra gente finalizar, se deixasse eu ia falar muito Nossa, tempo. É muita informação, é muita coisa pra pouco tempo. Eu acho que a gente precisa gravar 2 horas que é muita coisa. Pode me chamar de novo também. Com certeza. A dica principal, eu vou empreender hoje. Qual é a dica principal que a pessoa deveria focar? Porque muitas vezes o objetivo é o quê? Eu já vou empreender, eu já vou atrás do paciente, do cliente, eu quero faturar. E você está falando que o dinheiro não é o objetivo principal, tem que ser uma consequência de um trabalho bem prestado. Então, qual é a dica principal para a pessoa iniciar corretamente a parte de empreender o seu consultório, independente da área que ela for atuar na parte da enfermagem? Eu acho que a dica principal é ela conhecer o público que ela vai querer atingir. Eu não tenho uma receita de bolo pronta. Eu não posso pegar e olhar na internet aquele influenciador que tem 2 milhões de seguidores, que em algum momento ele também começou do zero, mas agora eu não posso me espelhar 100% nele, porque o eixo dele é diferente do meu hoje. Então, pé no chão primeiramente, conhecer o público que você vai querer atingir e estudar aquele público. Tá, eu quero estudar aquele eixo, faixa etária tal, gênero tal, é ali que eu vou começar. Pronto. O paciente vai começar a vir. Mas aí eu preciso mostrar para ele que eu sou boa para aquilo. Então, eu vou ter que perder meu medo e eu vou ter que colocar a minha cara a tapa. Que é o que eu falei antes. Se você quer entregar seu melhor resultado, as pessoas precisam ver que esse resultado parta de você. Não que você pegou um script pronto, que o ChatGPT montou e que você está colocando lá. Porque não é natural. Então, você precisa colocar a sua cara a tapa. Não ter medo de crítica, a crítica vai existir. Vai ter dia que seu consultório vai estar lotado, vai ter dia que seu consultório não vai ter ninguém. Gente, isso é natural. Isso aconteceu comigo e às vezes acontece até hoje. Tem épocas tão sazonais que eu vou ter muito mais paciente. Então, peraí, na época que eu não tenho tanto paciente, começo do ano, muitas contas, será que eu não posso fazer uma campanha diferente, mais atrativa para o meu paciente? Porque eu não posso falar aqui que o dinheiro não importa, senão eu seria hipócrita. A gente vive numa sociedade capitalista, mas o dinheiro nunca pode ser o meu foco principal. O meu foco principal tem que ser o resultado que eu vou entregar para o meu cliente, seja independente de qualquer nicho que eu estiver ali trabalhando. Então, você conhecer o seu nicho, estudar ele, não ter medo de críticas e começar um dia de cada vez. É isso que você vai trazer o diferencial. Todo mundo pode começar. Mas tem várias pessoas que fazem o que eu faço. E daí? Faz diferente. Pra você não ser só mais um. Porque aí você vai ter retorno, você vai ter sucesso. Incrível! E, Sueli, então, pra gente finalizar, fica uma lembrancinha do Corém pra você. É um dos apoiadores aqui do podcast. Espero que você goste. Com certeza. Já amei o broche? O bottom. O bottom. Ontem teve início da faculdade, nem sei se dá tempo de falar isso, mas na minha
no meu cordão do meu crachá, são vários. Aí todo mundo fala assim, nossa, parece escoteira. Já tenho mais um que vai pra lá, gente. Agora aí 50 anos. Agradeço Muito por obrigada. ser disponibilizado o seu tempo, essa rotina que foi corrida, né? Que você acabou saindo pro atendimento, veio correndo pra cá. Então, a gente vê que realmente você tem uma agenda bem lotada. Então, eu fico muito satisfeito e lisonjeado. Você abrir um espaço da sua agenda por vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente, para ajudar aí a abrir a cabeça do pessoal, dos Zenfers aí. Com certeza, eu falo que nós somamos força. Somando forças. E é isso, eu agradeço muito, muito mesmo, muito obrigado. Obrigada. E para o pessoal que quiser seguir o seu @... É doutora, DRA, Suelen, então com L só e N no final, Borelli, BORE, 2 L's I. Não sou parente da gelateria gostosa, todo mundo pergunta, mas fica mais fácil para todo mundo me encontrar. Mas às vezes corre o risco de ir lá ter um sorvetinho na sua clínica, né? Ah, sempre tem. Sempre tem sorvete, café. O nosso menu do consultório, ele é para a pessoa se sentir realmente em casa à vontade. Então, não é somente um procedimento. A experiência do paciente muda muito. Muda muito. Então é isso, Zenfers. É o seguinte, então se você quiser entrar em contato com a doutora, você pode deixar aqui nos comentários, que depois ela passa aqui, responde. Se você quiser marcar uma avaliação, conhecer o trabalho dela, o @ dela também vai estar aqui embaixo na legenda, é só entrar em contato. E é isso, Zenfers, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir e ativar o sininho de notificação. Lembrando que estamos também no Spotify, então não tem desculpa para você não acompanhar os nossos conteúdos. É isso aí, Zenfers. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.